nós temos aí a menção Gênesis 35. Partiram de Betel, e havendo ainda pequena distância para chegar a Efrata, significa lugar frutífero, deu à luz Raquel um filho, cujo nascimento lhe foi a ela penoso, em meio às dores de parto. Interessante que esses judeus dos últimos dias estarão num contexto de aflição, dores de parto. E disse-lhe a parteira: não temas, pois ainda terás este filho. Ao sair-lhe a alma, porque morreu, deu-lhe o nome de Benoni, filho da aflição. Mas seu pai lhe chamou Benjamim. Então nós temos aí algo muito profético, muito interessante acerca disso, falando das dores de parto, ou seja, uma obra do Senhor para estes judeus nos últimos dias, num contexto de aflição, por isso Benoni. E interessante que Benjamim significa filho da minha mão direita. Filho da minha mão direita. E se nós olharmos aí os judeus, a linhagem de Sem, por exemplo, estendendo até os judeus, eles estão ao Oriente. Ao Oriente. Israel se encontra ali no centro, ele é o epicentro do mundo. E o Oriente Médio, ali onde se ficava ali a linhagem dos semitas, é ao Oriente. E por que eu digo isso? Benjamim é filho da mão direita de Jacó. Porque quando nós olhamos para a mão esquerda, nós vamos olhar para o Ocidente. Quando nós temos os pontos cardeais, norte, sul, leste, oeste, o Oriente, ele vai ficar na nossa mão direita, e o Ocidente na nossa mão esquerda. Então, existe uma obra do Senhor para os judeus, para Benjamim, a mão direita, e também uma obra sobre Efraim, sobre os do Ocidente. Então, existe aí uma obra juntando os dois, a mão esquerda e a mão direita, nessa obra do Senhor nos últimos dias. E Benjamim no Egito. E assentaram-se diante dele o primogênito, segundo a sua primogenitura, e o mais novo, segundo a sua menoridade. Disto, os homens se maravilharam entre si. Então lhes apresentou as porções que estavam diante dele. A porção de Benjamim era 5 vezes mais do que a de qualquer deles, e eles beberam e se regalaram com ele. Nós temos o cenário lá do Egito, onde José ele recebe os seus irmãos, tem todo um contexto ali de que os irmãos não reconheceram José, então José começou a trabalhar ali com eles, a fim de que todos viessem à presença de José. Existe todo um pano de fundo profético envolvendo o trabalhar do Senhor nesses últimos dias. O Senhor trazendo, chamando a atenção. Vieram os primeiros irmãos ali, depois Benjamim chegou, e por último chegou ali Jacó, né, nos braços de José. E nesse contexto de Benjamim, José preparou uma mesa. E nessa mesa, Benjamim era o mais novo. Contudo, a porção de Benjamim foi 5 vezes mais, ou seja, dando honra maior para Benjamim. Isso mostra o trabalhar do Senhor para estes judeus benjamitas nos últimos dias. Por quê? Lembra que Benjamim nasceu num contexto de grande aflição? Isso significa que, num contexto de aflição, Benjamim, ele vai ter que se superar. Ele precisa estar diante de um contexto de uma obra muito difícil, de grande aflição. E por estar neste contexto de grande aflição, ele vai ter a sua recompensa compatível. Então, perceba o galardão que esses judeus benjamitas vão ter, de ser usados por Deus no contexto de grande aflição. E o galardão é de acordo com as obras. E uma obra realizada de um contexto de grande aflição
terá a sua devida recompensa, a recompensa de 5 vezes mais. Eu percebo aqui, por exemplo, a obra de Paulo. Nós vamos chegar até Paulo, né? Mas Paulo, por exemplo, ele teve uma obra assim de uma caminhada de muita aflição. Ele até relata ali em segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, acerca das aflições dele. E ele declarou lá que ele recebeu 5 vezes a quarentena de açoites menos 1. Olha só que interessante, 5 vezes quarentena de açoites. Ou seja, representando ali uma caminhada de aflição que Paulo teve, que Paulo era benjamita. Paulo era benjamita. Ele teve uma trajetória, e nessa trajetória ele passou por 5 vezes de açoites. Então, representa toda uma trajetória que esses judeus benjamitas também vão ter nos últimos dias. E eles vão receber o seu devido salário. E recebeu cada um denário. Cada um recebeu o seu salário. Ao chegarem os primeiros, pensaram que receberiam mais. Porém, também estes receberam 1 denário cada. Estes últimos trabalharam apenas 1 hora. Contudo, os igualaste a nós, que suportamos a fadiga e o calor do dia. Só que tem um detalhe: os trabalhadores da última hora vão estar num cenário de grande aflição. Não se compara aos cenários de hoje, irmãos. Por mais que nós estejamos no princípio de 2, o cenário dos últimos dias serão de grande aflição, qual nunca houve no mundo, dentre as nações, como diz em Daniel capítulo 12. E estes vão receber a sua devida recompensa. Assim os últimos serão primeiros, e os primeiros serão últimos, porque muitos são chamados e poucos escolhidos. Depois você medita na sua casa toda essa maravilha, essa parábola. Nós temos aqui Marcos capítulo 10. Podeis vós beber o cálice que eu bebo, ou receber o batismo, estou sendo batizado? Disseram-lhe, podemos. Tornou-lhes dizer Jesus, bebereis o cálice que eu bebo, recebereis o batismo com que estou sendo batizado. Não me compete concedê-lo, porque é para aqueles a quem está preparado. A quem quiser ser o primeiro entre vós será servo de todos, pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. E é isso que nós conseguimos enxergar nestes judeus dos últimos dias. Eles vão dar a própria vida em prol de muitos, irmãos. É dar a própria vida. Esse batismo envolve o quê? O batismo com fogo. É a aprovação dos últimos dias. Aquele que perseverar até o fim. Envolve o quê? Uma aprovação. E esses judeus benjamitas também vão ser provados nos seus limites. Que a estes está preparado. E este cálice será confiado a estes judeus. Será confiado a estes judeus. Então nós temos a figura aí das 2 testemunhas. 2 testemunhas são o quê? 2 oliveiras, gentios e judeus, unidos em Cristo para um propósito. E aí diz assim, ó, estas são as 2 oliveiras e os 2 candeeiros que se acham em pé diante do Senhor da terra. Se alguém pretende causar-lhes dano, sai fogo da sua boca e devora. Olha só que interessante. Devora os inimigos. Sim, se alguém pretender causar-lhes dano, certamente deve morrer. E aí nós temos a palavra de Israel para Benjamim. Em Gênesis 49, olha que interessante. Benjamim é lobo que despedaça pela manhã e devora a presa. E à tarde reparte o despojo. Olha que interessante, devora a presa. Uma conexão que nós encontramos ali com Apocalipse capítulo 11, devorando os inimigos. E à tarde repartindo o despojo. Ou seja, o repartir do despojo é após a guerra, após a batalha. Estes despojos sendo repartidos envolve o quê? Já um contexto posterior. Vai envolver a celebração ali de tabernáculos, o reino, já um contexto pós-guerra. Então, é muito profundo isso.
Aí nós percebemos que existe toda uma trajetória até os últimos dias envolvendo efraimitas pela fé, os gentios, e os judeus, eleitos pela graça, pela fé, todos pela fé em Cristo Jesus, num propósito nesses últimos dias.